boa noite para todos que estão aí assistindo. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa transmissão, hoje o nosso bate-papo sobre os 5 maiores erros nos projetos de digitalização. Vocês estão me ouvindo bem? Gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo bem, quem já chegou aí. Eu vou dar as boas-vindas daqui a pouquinho. Mas primeiro eu queria saber se está tudo legal com o áudio, se está tudo legal com as informações, se vocês conseguem me escutar bem. Se tiver, dá um ok aí no nosso bate-papo. Estou vendo aqui muita gente já presente. Bacana. Estou vendo aqui a turma já entrando no nosso chat. Vou verificar aqui se está tudo correndo certinho. Por aqui está tudo certinho. Eu consigo ver direitinho. Está funcionando bem. Queria só os comentários de vocês aí para saber se está tudo certinho. Ótimo, Edson. Grande abraço, Edson Capettini. Estou vendo aqui o Juliano também. Rosa, o Nelson. Já tem muita gente se conectando aí. Sejam bem-vindos. A Irajane. Olha, teve muito inscrito. Eu fiquei até surpreso, né, com o dia de hoje. A gente sabe aí, véspera praticamente do Ano Novo, muita gente pegando a estrada. E aí, quem é esse doido, né, que resolve fazer um webinar em plena sexta-feira, véspera praticamente do Ano Novo? Mas é isso aí, eu acho que quem está comprometido, quem tem vontade realmente de aprender, não tem hora, não é verdade? E esse aprendizado, esse conhecimento, essa troca, essa partilha que vamos fazer aqui hoje é fruto desse interesse coletivo da comunidade na área de arquivo, de biblioteca, de museus, de informação no geral, né? Não sei se todos me conhecem, eu sou bacharel em arquivologia, sou mestre em ciência da informação e atualmente eu faço um doutorado também na área de ciência da informação, sou Pablo Soledade, e já tenho feito um trabalho aí ao longo desses anos, são 20 anos de atuação na área de gestão de documentos, e de um ano para cá eu tenho feito alguns eventos. Esse ano, no início desse ano, nós fizemos o GDI Online 2018, e foi um evento fantástico, com quase 3 mil inscritos, um evento 100% online, que reuniu aí a comunidade. Foi um evento muito bacana, muitos palestrantes da área de gestão de documentos, de biblioteconomia, de arquivologia. Foi um evento realmente sensacional e que deixou aí muita coisa legal, inclusive essas perspectivas de fazermos esses webinars, ou webinários, né, como alguns chamam, outros eventos online, o próprio canal do YouTube também, que já está disponível. Daqui a pouquinho eu vou passar as informações aqui do nosso canal, e tudo mais que a gente tem feito aí ao longo desse ano, principalmente de 2018, e com certeza em 2019 vai vir muita coisa bacana, tá? Vou dar mais um tempinho aí, mais uns minutinhos, para ver se a turma vai chegando mais, né? Foram muitos inscritos, realmente, de várias cidades do país. Escreve aí qual é a sua cidade. Você é de onde, Edson? Você, Juliano? De onde é que vocês são? Nelson, todo mundo que está aí agora ao vivo, me falem aí um pouquinho de onde é que vocês são. A Luciane chegando também, boa tarde, seja bem-vinda. Vou aguardar aqui você falar da sua cidade, de onde é que vocês estão falando, onde é que vocês estão vendo. É isso aí, que legal. Luciane, São Luís do Maranhão, seja bem-vinda. Porto Alegre, bibliotecário, Nelson, prazer. Teve muita gente de Porto Alegre, teve muita gente de São Luís, Salvador, Rio de Janeiro. Foram mais de 200 inscritos para esse webinar, e realmente estou muito feliz com isso, e saber que você está buscando informação, está buscando conteúdo, quer se aperfeiçoar, seja fazendo um trabalho relativo a uma consultoria, seja trabalhando como um servidor público ou com um cargo comissionado, seja você um empresário ou uma pessoa que tem interesse em ter uma empresa na área de digitalização, na área de gestão de documentos digitais, e assim as coisas estão crescendo muito.
e realmente as oportunidades profissionais vão chegando. Tem muita gente que é estudante, inclusive, ainda de biblioteconomia, de arquivologia, os estudantes colegas mesmo de ciência da informação também, como mestrandos e os doutorandos também. Os cursos, inclusive, que eu dou, assim, por todo o país, né, eu viajei já por todo o país, praticamente, para fazer cursos nessa área de digitalização, de gestão de documentos digitais. Tive em Maceió, em Aracaju, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, foram viagens e cursos marcantes, com muita gente interessada nessa área de digitalização, e agora a gente tem feito alguns cursos online também. E isso é muito legal. Olha, o Juliano está em Montreal, no Canadá, que legal, que bacana. O GDI Online teve muita gente de fora do país também, nos Estados Unidos, no Chile. Isso que é legal, né, da internet, isso é que é legal, que amplia as nossas perspectivas. Hoje nós vamos falar de um conteúdo aqui muito interessante, nós vamos falar sobre os 5 maiores erros em projetos de digitalização de documentos, mas antes eu queria comentar com vocês, por coincidência, eu recebi hoje 3 instrumentos legislativos, né, um decreto, um projeto de lei e uma portaria, que tem tudo a ver com aquilo que a gente, não exatamente com o que a gente vai conversar hoje, mas com a temática que nós estamos tratando, que é a digitalização, é a gestão de documentos digitais e as perspectivas para o futuro. Eu vou copiar aqui alguns links para você, um deles é a Lei 13.787. Eu vou copiar esse link e vou colocar aqui para vocês no nosso chat. Se vocês quiserem depois ter acesso a esse conteúdo, eu já vou colocar esse link aqui. Isso. Bom, o primeiro foi o link sobre a lei que dispõe sobre a digitalização e utilização de sistemas informatizados de guarda e armazenamento de prontuário do paciente. Então, é possível fazer a digitalização e, inclusive, já se fala da possibilidade do descarte do original, que é um tema muito polêmico ainda, mas que a legislação está transformando há muito tempo já, né, já vem se discutindo essa questão. O documento que é nato digital hoje, com a certificação digital, com a utilização de padrões e normas, né, como, por exemplo, a medida provisória 2200, que estabelece a questão da certificação digital, já é possível a gente trabalhar apenas com o documento digital produzido, né, num sistema, num software robusto, confiável e que se tramite dessa forma, mas os documentos que são digitalizados, aquele original não pode ser descartado ainda, e eu espero que permaneça por um bom tempo, principalmente, prioritariamente, os documentos relacionados ao documento de valor histórico, aos documentos de valor permanente. E isso tem acontecido frequentemente, o descarte de uma forma aleatória, indo de encontro à lei que hoje é vigente no país, que é a 12.082. Nós já temos projetos de lei já muito avançado na Câmara dos Deputados, inclusive tramitava muito próximo a esse que eu passei para vocês agora da digitalização de prontuário, mas ele ainda está na fase de avaliação. O de prontuário foi sancionado ontem pelo presidente da República, né, em um dos seus últimos atos aí, e tem esse também, que é o decreto que estabelece a Política Nacional de Segurança da Informação. Vou passar para você aqui agora. Está todo mundo acompanhando aí? Dá o ok se você está acompanhando esses decretos que eu estou passando para você. São informações super novas, super novas. Eu digo a você, recebi isso hoje, e são de ontem e anteontem, né? Do dia 28 e do dia 27, de fato. Então, estão aqui, Instituto sobre a Política Nacional de Segurança da Informação, e o link para vocês pegarem e depois acessarem. Tá bom? Esse vocês estão recebendo aí. O outro é uma portaria muito curta, a portaria 443, de ontem também, que estabelece a preferência de execução indireta no serviço público, ou seja, começa a se priorizar a terceirização em alguns serviços. Isso já acontecia, né? Mas não de uma forma determinada por lei, né? E agora nós temos uma portaria
que diz claramente que esses serviços que estão aí, inclusive serviços relacionados à área de arquivo e biblioteca, vejam no artigo 1º, logo no inciso 3, que fala claramente das atividades técnicas de serviços de arquivo e biblioteconomia. Então, são 3 documentos, assim, que eu acho que você vai gostar de ver, por isso que eu fugi um pouquinho do tema aqui, mas eles são super novos, e depois copia o link aí e cole, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Eu vou falar, se você quiser antes comentar alguma coisa sobre esses 3, dá um ok aí, se quiser falar, fique à vontade. Seja bem-vinda, Luciana, de Lages, bibliotecária e arquivista, que legal. O Nelson, de Porto Alegre, já falou aqui com a gente, legal, bacana. Danivalda, seja bem-vinda. Depois vocês vão colocando das cidades de onde vocês estão falando, tá bom? E aí eu vou dando ok para vocês e agradecendo a presença de vocês também. Vamos falar agora sobre o nosso tema de hoje. Vou compartilhar aqui a tela para você, porque a gente vai tratar dos 5 maiores erros na digitalização. Dá um ok se você está conseguindo ver. Nelson está perguntando aqui se essa lei da terceirização é para trabalho dos bibliotecários e arquivistas. Olha, Nelson, eu ainda não pude, como eu falei, foi agora, recente, hoje que eu tive acesso a esse documento é de ontem, mas a discussão bem rápida nos grupos que eu participo é que essa lei, ela acaba privilegiando realmente a questão dos serviços de terceirização. Não é? Se já era muito utilizado, isso acaba servindo para a redução dos concursos públicos. Mais ainda, né? Mais ainda, porque me parece que a tendência é, a partir desse próximo ano, a gente ter uma quantidade diminuta de concursos públicos, e essa lei vem, de fato, para garantir essa necessidade, digamos assim, que o governo vem estabelecendo. Então, é isso que está claramente apresentado aí nessa legislação, tá certo? Mas isso a gente vai discutir depois, um tema depois. Hoje nós vamos falar sobre, de fato, esses maiores erros do serviço de digitalização. E, para começarmos, esse trabalho é realmente fruto do projeto Digitalização Top. Quem não conhece ainda deve buscar lá o projeto, o nosso site, o nosso Facebook, Digitalização Top. É só pesquisar dessa forma que eu estou colocando aí no chat, se você quiser se cadastrar. Digitalização Top. Ok? Então, tá aí. Digitalização Top. E outra coisa também, hoje é o lançamento do nosso canal no YouTube. Nós temos também um canal já com alguns vídeos para você. Você que não assistiu a Semana Digitalização Top, o conteúdo está completamente disponível lá. E nós já temos outros vídeos, sempre com temas, e toda semana eu vou trazer uma temática bacana, diferente, para que a gente possa conversar junto, para que você possa absorver essa informação e trocar também conhecimento e experiência comigo. Então, você pode acessar o canal no YouTube é o Pablo Soledade, você pode acessar e você vai ver lá a Semana de Digitalização Top e já um conteúdo sobre, o primeiro vídeo que tem lá é sobre produção documental, é preciso fechar a torneira. E aí, se você tiver curiosidade, dá um pulinho lá no canal depois da aula, ou aproveita esse feriadão aí para poder estudar um pouquinho, certo? Então, esse webinar deve durar em torno aí de uns 30 minutinhos de conteúdo, talvez um pouco mais, um pouco menos. Eu peço que você fique até o final, você é um corajoso, está aqui no dia 28 de dezembro, né? Talvez sua esposa ou seu marido esteja aí esperando para viajar e você estudando, esperando para sair, né, para fazer as compras aí do final do ano. Mas fique até o final, porque realmente o conteúdo está bem bacana, bem legal, e a gente vai poder trocar essa experiência aqui até o fim. E não vai ser uma coisa demorada, chata, a gente está aqui para poder realmente conversar, bater esse papo. E qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aí para o chat, que eu estou vendo agora,
respondo agora para você, certo? Então, nós teremos mais uns 15 minutinhos depois, talvez menos, também depende de vocês, aí para algumas perguntas e respostas em relação ao tema, tirar dúvidas. Eu já me apresentei, quem chegou depois, eu sou Pablo Soledade, faço hoje doutorado em Ciência da Informação, tenho mestrado na área também, tenho uma especialização em Administração Hospitalar, sou bacharel em Arquivologia, fui conselheiro do Conselho Nacional de Arquivos, né, do CONARC, fui presidente também da Associação dos Arquivistas da Bahia. Atualmente eu faço consultorias em negócios e transformação digital e sou palestrante e instrutor de cursos aí da área de gestão de documentos digitais, de digitalização, faço projetos em acervos arquivísticos, acervos bibliográficos, acervos museológicos, até arqueológicos, né? Eu dando uma consultoria aí para digitalização de peças arqueológicas. Então, a área de digitalização é bem ampla e nos permite realmente trabalhar. Se você quiser, coloca aí no nosso chat qual é o seu interesse maior por essa área de digitalização, o que é que você faz, você é um servidor, você é um empresário, quer empreender, é estudante, diz aí para mim nos comentários, tá bom? Vou ficar aguardando aqui. O erro número 1 dos projetos: iniciar um projeto sem definir metas e planejamento. Esse é um ponto crucial, né, do projeto. Por quê? Como é que nós vamos iniciar um projeto de digitalização se a gente não tem uma meta definida, se a gente não sabe, de fato, para onde a gente quer ir e aonde a gente quer chegar com o projeto? Quando você pega um projeto de digitalização já no início, digamos assim, um contrato firmado, você tem, às vezes, um documento basilar, que é um termo de referência, se for um processo licitatório, um contrato com um órgão público, ou é o contrato especificamente com a instituição, com a empresa privada, mas eu garanto a vocês, por esses anos de experiência que eu tenho, 20 anos de experiência que eu tenho, nem sempre, ou quase nunca, esses contratos e esses termos de referência têm a completude das informações que a gente precisa para executar o projeto. Esses termos não são completos, não dizem necessariamente quais são os requisitos, quais são as resoluções, as configurações que devemos utilizar para a digitalização, a questão dos equipamentos, os cuidados, e aí você, com a sua experiência, com a sua expertise, é que vai delineando esse processo. E se você não tem uma noção do que é o projeto, fica muito difícil você, de fato, trabalhar nele sem ter a certeza daquilo que você quer. Então, um planejamento, ele tem uma relação muito intrínseca com as metas SMART. Não sei se você já ouviu falar em meta SMART, mas é um conceito da área de administração que eu trago para a arquivologia, para a biblioteconomia, museologia, na área da digitalização. Por quê? Porque tem tudo a ver com características que precisamos para definir as metas dos nossos projetos. SMART, cada letrinha dessa, ela tem um significado. O S de specific, o M de measurable, mensurável, o A de attainable, alcançável, o R de relevante e o T de time-based. Quer dizer, você tem que ter uma meta com essas 5 características. Quando você consegue estabelecer essas 5 características numa meta que você define, você tem ali uma fácil visualização do que vai ser o seu projeto. Então, eu trouxe aqui um exemplo básico para que a gente possa estudar um pouquinho juntos. Se alguém já viu esse comentário, esse tema em alguma aula minha anterior, é bom reforçar, e eu trouxe exemplos novos aqui. Eu falo em aulas anteriores de arquivos, na verdade, de documentos da área de recursos humanos. Hoje eu vou falar um pouco diferente, de digitalizar os livros, né? Então, ela quer digitalizar livros, e aí eu trago alternativas para você de qual meta a gente encaixaria como SMART. Digitalizar os livros da biblioteca seria uma meta SMART? Não seria uma meta SMART, porque ela não tem esses 5 elementos compostos. Então, eu consigo entender que eu vou digitalizar o livro da biblioteca, mas ela está muito vaga. Ela não me diz, assim, praticamente nada de quantidade, de tempo, e aí, enfim, eu não vou ter elementos suficientes para estabelecer essa meta e poder planejar em cima da meta, porque esse é o principal objetivo de uma meta SMART bem esclarecida,
é você poder determinar um planejamento a partir da definição dessa meta. A meta B, digitalizar 180 mil folhas de livros em até 6 meses da data atual. Essa meta seria SMART? Diz aí, pense aí se seria. Sim, seria uma meta SMART, porque aqui eu tenho uma meta específica, eu falo da biblioteca, dos livros, eu tenho uma meta mensurável, falo da quantidade de folhas, eu tenho uma meta que é desafiadora, ela é relevante, mas, porém, ela pode ser alcançada. Ela pode ser alcançada. Se eu tiver elementos suficientes para trabalhar com ela, eu consigo, de fato, executar um projeto em 6 meses, 180 mil folhas. É claro que eu vou precisar de estrutura, de pessoal, de equipamento, de uma série de coisas, mas é justamente isso que a meta vai servir, para eu começar a delinear meu planejamento a partir daquilo que eu preciso entregar no final. Digitalizar 100 folhas de livro em 2 anos é uma meta SMART? Não, né, pessoal? É uma meta de preguiçoso, na verdade. Na verdade, uma meta de 100 folhas em 2 anos significa dizer que você vai fazer 50 folhas em 1 ano. Ou seja, em 6 meses, você vai digitalizar 25 folhas. É muito pouco. Mesmo que você diga assim, Pablo, mas se precisar fazer restauração desse livro, se tiver complicado demais. Bom, aí, pessoal, você não pode misturar digitalização com restauração. Quando a gente está falando de digitalização, é porque subentende-se que essa folha ela já passou por vários tratamentos ou não precisou passar para entrar num processo de digitalização. Mas se você precisa restaurar, não é digitalização. Aí é um outro escopo de projeto que a gente vai trabalhar. Tá dando para entender aí? Me dá um ok aí, se tá todo mundo conseguindo ouvir direitinho. Eu preciso sempre desses comentários com você aqui no chat, porque nós temos sempre um delayzinho, né? Quer dizer, eu estou falando aqui e geralmente deve chegar aí para vocês uns 5 segundos, 10 segundos depois. Então, aí eu gostaria sempre dessa nossa troca, tá legal? Valeu, Juliana. Juliana deu um ok aqui. A Tanivalda também já tinha dado um ok. Maravilha, maravilha. Vou continuar aqui. Item D, digitalizar 2 milhões de páginas de livros em 3 dias, pessoal. Será que dá para fazer? É meio que impossível, né? É muito inalcançável essa meta, ou seja, não é uma meta SMART. Então, vocês verificam que todas essas 4 seriam metas. Tudo é meta. Mas eu estou me referindo à meta SMART. Exatamente, Luciana. A meta SMART tem que ser alcançável, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ser relevante. Ela precisa ser desafiadora. Precisa, de fato, ser uma meta que vale a pena eu fazer um planejamento todo específico para ela. Então, pense numa situação que talvez você tenha vivenciado ou vá vivenciar no seu trabalho para um projeto de digitalização. Então, você precisa ter ali a noção de uma quantidade de folhas. Então, se eu estou falando de 180 mil aqui na meta B, eu estou me referindo a algo que eu já quantifiquei num diagnóstico, e aí a gente vai falar um pouco disso depois, e que eu já estruturei. Ou seja, não estou definindo algo assim do nada, né? Não é uma meta, como às vezes nós fazemos aí no dia 31 para 1º, né? A gente adora estabelecer umas metas, eu vou emagrecer não sei quantos quilos, olha, eu vou ganhar X de dinheiro, mas aí você estabelece isso e depois você esquece de planejar, você esquece de executar e fica só naqueles pulinhos da onda ou na uva que a gente come, não é verdade? Então, o passo de planejamento, que tem a ver com esse erro inicial, né, de não se definir meta e de não se planejar, tem a ver com a análise SWOT do cenário. Essa análise SWOT também é um tema administrativo que eu trago. Olá, Síria, boa noite. Seja bem-vinda, Síria. De onde é que você fala, Síria? Qual a sua cidade? Deixa aí para a gente. Então, a análise SWOT, ela tem a ver com a avaliação do cenário, com a avaliação do ambiente interno, do ambiente externo, dos pontos fracos, dos pontos fortes, das ameaças e das oportunidades, porque um projeto precisa ter essa avaliação. Imaginemos a gente agora
numa fase de transição do governo, está assumindo o governo novo agora, e como é que a gente vai ter a certeza que os projetos vão dar continuidade, ou vão ser iniciados, digamos assim, né? Não é melhor a gente esperar um pouquinho esse cenário para poder fechar a contratação propriamente dita, ou você vai começar um projeto hoje, naquela correria, e de repente, a semana que vem, o governo atual chega e cancela a pauta, né? Então, essa análise SWOT tem a ver com isso, com analisar o ambiente interno, o ambiente externo, ver o que é que tem de ameaças aí e de oportunidades. O diagnóstico preliminar, ele serve muito para a gente ter a noção do que vamos fazer naquele acervo, no estado desse documento, na situação com que ele se encontra, nos quantitativos, na volumetria, não é? Tássio, boa noite, a aula ficará disponível? Amigo, não sei ainda, a gente vai definir aqui com a nossa equipe se há viabilidade de deixar essa aula disponível no YouTube. A última, por exemplo, a gente não conseguiu deixar, porque tem a questão de tempo, de peso da imagem, de como é que está saindo. Então, eu vou definir isso aqui com a turma ainda, tá bom? Mas a gente fala. Mas, como eu te falei, hoje é um dia bacana para você assistir, anotar, pega um papel e caneta aí que a gente vai falar muitos detalhes aqui, certo? Então, o diagnóstico preliminar é isso, a gente precisa definir no planejamento. O levantamento das necessidades estruturais, financeiras, recursos humanos também advém já da visualização desse diagnóstico, a análise do perfil da equipe. A partir desse levantamento, nós temos condições de perceber qual é o perfil da equipe que a gente precisa, que tipo de profissionais, a gente precisa de bibliotecário no projeto, a gente precisa de arquivista, nós vamos precisar de um gerente de projetos com habilidades mais relacionadas a gerenciamento mesmo de projetos, de gestão. Nós vamos precisar de digitalizadores, quantos, né? De auxiliares de biblioteca, de auxiliar de higienização, e aí a gente consegue dividir o trabalho a partir dessas avaliações que a gente fez do perfil que a gente tem. Essa reunião com o contratante, ela é um momento também crucial de um planejamento, porque aqui você consegue alinhar expectativas. Você lembra que no início eu falei para você que, às vezes, no termo de referência e no contrato não está muito claro as coisas? Então, por não estar claro, é interessante que você especifique nessa reunião, que às vezes alguns chamam de reunião de kick-off, outros, porque é muito difícil a gente conseguir fazer uma reunião de planejamento dessa forma, antes até da contratação, mas o ideal é que seja assim. E a partir disso a gente consiga especificar quais são os serviços de fato, quais são as configurações que a gente vai precisar, que o cliente quer. Às vezes o cliente não sabe, às vezes o cliente diz assim, olha, eu quero que você digitalize em preto e branco, tá certo? Tá bom, tudo bem, só que o cliente não sabe que existe uma variação de tonalidades. Na verdade, não é só colorido ou preto e branco. Você tem aí o grayscale, que é a escala de cinza, os tons de cinza. A escala de cinza é completamente diferente do preto e branco. Não sei se você já fez essa experiência de fazer uma digitalização com um RG, com a CNH, uma carteira de habilitação. Em preto e branco, o seu rosto fica praticamente irreconhecível, deformado. Até no Xerox mesmo, quando a gente tira preto e branco. Já quando a gente tira em escala de cinza, fica muito mais fácil, fica muito mais visível para que você tenha um resultado com a qualidade bacana. Então, isso o cliente às vezes não sabe, nem os profissionais que fazem digitalização às vezes sabem. E aí nós temos a definição de fluxogramas, de cronogramas também, no planejamento, que é algo também fundamental a gente definir, porque às vezes você tem no projeto a data final, mas você não tem as datas intermediárias de entrega e aquilo que vai te auxiliar na execução do projeto. Fluxograma da mesma forma, muito importante, porque você consegue ali identificar e determinar o que é que as pessoas estão fazendo, em que fase, o que é que depende de uma da outra, digamos assim. Os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, que também é algo muito importante, porque isso dá uma continuidade, uma qualidade no projeto muito boa. Se você tem a necessidade de alguém sair, de repente, esse POP vai ajudar você, porque a outra pessoa que vai assumir tem ali registrado quais são os procedimentos da função que ela vai exercer. Teste de produção, pessoal, isso é fundamental.
teste de produção e definição, porque a gente consegue ali, a partir desse todo esse ambiente montado, perceber qual é a capacidade de se fazer aquilo que a meta que foi definida tem. Então, se você tem 180 mil folhas de livro para digitalizar em 6 meses, isso significa que são o quê? 30 mil por mês. 30 mil por mês dividido por 20 dias úteis, eu vou colocar assim para facilitar, vai dar em torno de 1.500 folhas dia. O que é que eu preciso para fazer 1.500 folhas dia? Então, essa estrutura vai dizer isso. E esses testes de produção vai dizer se o que eu coloquei de estrutura, de recursos, equipamentos estruturais e humanos, vai conseguir contemplar essa produção. Deu para entender? E aí nós temos também a aprovação das amostras, que é outra coisa que muita gente não faz. E se complica porque não faz. Porque quando você tem um projeto que determina, depois desse teste de produção, você ainda não entrou numa rotina de produção. Tá? Você está dizendo às vezes assim, Pablo, mas é muito tempo, é muita coisa. Gente, se você tira aí uma semana, 15 dias para poder fazer isso tudo aqui, pode ter certeza que você vai correr muito menos riscos durante o seu projeto. E você vai ter um projeto com muito mais qualidade, com muito mais assertividade e tranquilidade para você. Porque você vai ter testado o ambiente, você vai ter estruturado todo o seu projeto em cima de um planejamento. A aprovação das amostras tem a ver com isso, porque você entrega ao seu cliente aquilo que é um resultado prévio para ver se é de fato aquilo ali, daquele jeito que ele quer. Às vezes não é. Às vezes ocorre o seguinte, o cliente, por exemplo, eu já tive um caso muito bacana de trazer aqui para você. Eu fiz uma digitalização para um sindicato determinado, e aí, né, depois de todo esse alinhamento e tal, eu peguei a amostra e entreguei para ele ver. Eram processos, né, muitos processos da área previdenciária, muitos aposentados, e eu entreguei um documento, um arquivo com, sei lá, 200 páginas, digamos assim. Então, eu criei um indexador, que era o número do processo, e 200 páginas. Mas quando o cliente viu, ele falou, Pablo, não é isso que eu quero. Eu quero que você faça um particionamento desse arquivo. Ou seja, eu quero que você divida esse arquivo por temáticas internas dele. Eu quero que você coloque petição inicial, quero que você coloque atas da Assembleia, procurações. Deu para entender? Quer dizer, o trabalho era de digitalização, mas o resultado final que ele queria era um pouco diferente. Ele queria uma pasta com o número do processo e dentro vários PDFs, cada um separado. Isso custa maior, né, pessoal? Isso, inclusive, vai implicar na contratação, por exemplo, de advogado, de gente que entenda desse linguajar jurídico, porque nem sempre está claro o que é uma petição inicial, o que é uma procuração, o que é, sei lá, os resultados relativos àquele processo, né? Então, eu disse ao cliente, então o custo aqui já vai ser outro. Então, está entendendo como é importante fazer uma aprovação dessa de amostra? Se eu faço isso tudo e depois chega lá na frente e diz, não era assim, eu teria um custo muito maior. Isadora, em relação ao YouTube, bom, eu não sei direito, porque eu estou aqui numa plataforma do Webinar Center, então eu não sei se eu consigo disponibilizar por aqui pelo YouTube. Talvez não, porque essa transmissão ela não, não listada no YouTube. Tá? Então, é por isso mesmo que assim, ela está sendo gravada para ser disponibilizada depois, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir disponibilizar. Tá certo? Erro número 2 agora. Então, depois da gente ver o erro número 1, que é necessário planejamento e metas, o erro número 2 tem a ver com a necessidade de ouvir o cliente. Ou seja, eu estou reforçando aí uma das necessidades do erro 1, que foi apontado, a questão da reunião com o contratante. E aí, pessoal, eu estou falando contratante, mas você que é um servidor público, que já trabalha numa instituição, que está fazendo digitalização, então pense assim no contratante, no cliente seu, como um setor. Então, você é da área de arquivo, de biblioteca, e você tem ali o setor de RH, precisando digitalizar, você tem o setor de comunicação. Então, é isso, você precisa ouvir essas necessidades de cada um dos setores ou do seu cliente, porque ele é que sabe aquilo que ele quer, ele está contratando, sabe, na verdade, o resultado que ele quer, né? Ele nem sempre ele vai saber como fazer, ou às vezes até o resultado ele está meio perdido.
mas é preciso você ouvir. Você ouvindo o cliente, as necessidades dele, você corre menos riscos de errar, tá? Então, esse erro é muito comum nos projetos, é a gente não ouvir, não dar valor. A gente prefere falar, fala muito, e não exercita o ouvir, tá bom? Erro número 3, não criar os POPs por etapas. E eu já falei dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Os POPs, pessoal, são muito importantes, de fato, porque quando nós criamos POPs, nós vamos ter aí, no mínimo, um projeto mais estruturado. Nós vamos ter, no mínimo, um projeto com padronização, reduzindo, assim, desvios, reduzindo, assim, problemas na sua rotina administrativa, na sua rotina técnica, porque você tem procedimentos registrados. Mas, Pablo, isso é cansativo demais. Não é. Claro que o início de um projeto é muito tortuoso, tem sempre problemas, dificuldades, e é justamente a criação desses instrumentos que eu estou falando aqui para você que vão te dar uma tranquilidade maior na hora da execução, seja você um supervisor, seja você um coordenador, um gerente, ou uma própria pessoa que está apenas executando o projeto. Então, isso é muito importante. O POP também, ele minimiza essas descontinuidades. Eu já falei aqui um pouco sobre essa mudança da equipe, que sempre ocorre. Uma pessoa sai porque conseguiu um emprego novo, ou porque não se adequou bem ao trabalho. Então, o POP, ela vai ajudar aquela pessoa que vai chegar a conseguir fazer a tarefa com maior facilidade, porque ela tem um instrumento registrado. Claro que ela vai precisar de dicas, entrar na rotina, mas ela vai saber o que é. Torna clara também informações para auditorias. Sempre tem auditorias, né? Seja empresa pública, em particular, a gente está sempre passando por processo de auditoria. Quando a gente tem os POPs, a auditoria até fica, poxa, que bacana, esse pessoal é bem responsável, essa turma está fazendo um trabalho legal, e, enfim, tem aqui os números e as informações que eu preciso. Potencializam também o controle da produção, porque se nós sabemos qual é o procedimento a seguir, se ele está registrado, e isso não está acontecendo, essa produtividade ela poderia ser melhor. Então, os POPs ajudam muito na produtividade. Agora, quais seriam os passos para preparar esses POPs? Rotina para recepção, conferência, rotina para captura. Você vê que aqui o nome já fala em rotina. Então, esse nome do POP aqui é muito importante porque ele já diz para você do que é que se trata. Então, esse é o primeiro ponto. Já o segundo, qual é o objetivo dele? Isso é escrito num formuláriozinho com as informações, né? A que é que ele se destina? Qual é a razão dele existir? Por que ele é relevante para o projeto? Qual é a relevância dele naquela execução do fluxo? E os documentos de referência também, né? Quais são os documentos que vão ser usados para ser consultados? Manuais, códigos, inclusive resoluções, essas questões assim que são referências para aquele documento. Também o local de aplicação, onde é que ele está se aplicando, onde é que aplica o POP. Tem mais coisa, tem mais coisa. As siglas, um siglário também é muito importante, porque a gente fala sigla como quê, né? E parece que as outras pessoas são obrigadas a entender os significados. E nem sempre é assim. Então, as siglas precisam ser explicadas em POP. A descrição das etapas também da tarefa, isso aqui ajuda demais, como eu falei, tanto a auditoria como a pessoa que está chegando nova, como seus próprios superiores e o contratante, o cliente. Se existir também fluxograma para essas tarefas, é importante que se coloque. Eu tenho um fluxograma aqui, eu vou apresentar rapidamente para vocês, que trata de todas as etapas da digitalização, por exemplo. Né? Informar o local de guarda do documento e o responsável pela guarda e atualização. Outra coisa importante, saber quem é o pai da criança e quem é responsável por aquele documento. Né? E aí, informar a frequência também da sua atualização,
isso é uma informação bem curtinha, pequena, né? Na verdade, o POP, às vezes, é uma folha só, tá? Com essas informações todas. Às vezes, o procedimento, se ele for grande demais, aí tudo bem. Mas procure fazer um POP de uma forma mais sintetizada, mas também não incompleta, que tenha realmente as informações necessárias. Informar também quais meios ele será guardado, se é eletrônico, se é em papel, quem é o criador, né, quem elaborou, e esse responsável. Então, está aqui os passos, o erro 3, que seria o POP, e o erro 4, pessoal, é desvalorizar o controle da qualidade. Isso daqui é muito importante. O controle de qualidade tem muito a ver com um projeto de digitalização. Deixa eu ver aqui, a Luciana disse que não conseguiu ver o item 4. Por que, Luciana? Foi o que aconteceu? Todo mundo teve esse problema? Ou sua conexão? Porque aqui eu tô com outro PC do lado e ele está indo direitinho, está tudo certo. É a forma que a gente tem aqui de confirmar. Me diz aí o motivo, que aí eu posso ver como é que eu faço depois aí para a gente estar liberando, tá bom? Gente, isso aqui, não sei se você dá para ver direito, é uma baratinha. É uma baratinha mesmo. Num processo, pessoal. Isso saiu numa matéria do Bahia Notícias, que é um jornal respeitado na Bahia, e um tribunal, infelizmente, digitalizou o processo com a barata, infelizmente. E aí, o que é que acontece? Como é que um usuário, uma pessoa, recebe um documento desse jeito? Isso aqui está nítido a falta do controle de qualidade, né? Ou essa baratinha, ela foi junto do processo antes de higienizar, ou seja, a pessoa não higienizou os documentos antes de fazer a digitalização, ou de repente essa baratinha estava no scanner, né, na tração do scanner, no vidro, e aí, o que é que acontece? Parece brincadeira, mas é verdade. Aí fotografou a baratinha. Independente, houve um erro terrível aí de inspeção, no mínimo, né? A pessoa que deveria inspecionar o processo, depois de digitalizar, porque às vezes assim é muita folha, são 100 mil folhas por dia. Eu já gerenciei projetos de 1.600.000 documentos por mês, e era realmente coisa grande. Mas eu exigia o controle de qualidade, a inspeção de folha a folha, não pela pessoa que está capturando. Se eu estou falando de um projeto desse porte, eu tenho 30 pessoas, 40 pessoas trabalhando às vezes, né? E aí não tem jeito. Ou a gente coloca uma pessoa para trabalhar com controle de qualidade dentro da equipe, ou a gente pode ter esses problemas. E a baratinha é um dos maiores, né? Ou talvez não tanto assim. E imagine uma folha faltando no processo, ou uma folha rasgada, ou ela capturada pela metade, né? Então, isso é muito importante, a questão do controle de qualidade, tá certo? O erro que eu falei, deixa eu tentar voltar rapidinho aqui para a Luciana. O erro 4, Luciana, é do controle de qualidade, de fato. Então, eu acho que você falou que não tinha visto o erro 4, não é isso? Então, é esse aí, tá bom? Ou foi o item 4? O item 4, rapidinho. O item 4 foi POPs, né, o local de aplicação, tá certo? Vou voltar rapidinho aqui para você não perder nenhum detalhe da aula. Aí nós temos um modelo de fluxograma que está bem ruimzinho para ver, mas eu prometo que eu vou mandar para você que está assistindo por e-mail. Eu tenho o e-mail de todos vocês que entram aqui pelo site, então eu vou mandar esse modelo de fluxograma. É um presentão, viu? São 32 páginas, explicando item por item disso aqui. E esses pontinhos verdes aqui são as validações, que seriam os controles de qualidade, de fato, do processo. Que aqui é um fluxograma de todo o processo de digitalização, das etapas, desde a recepção e preparo, o processo da captura em si, né? Aliás, me perdoe, aqui é o processo da preparação, aqui é a recepção, preparação,
e a captura e depois a parte de processamento final. Eu vou mandar para você porque eu não consigo fazer aqui o zoom dessa tela, eu printei e como estava no Visage ou no Visage, como se chama, eu não consegui fazer, mas eu mando para vocês, tá bom? Então, mostra aqui, pessoal, que o controle de qualidade tem que ser feito em todas as etapas e não apenas lá no finalzinho, tá certo? E, por fim, o nosso erro 5, não registrar tudo que você faz. Não registrar é um erro gravíssimo, porque isso vai facilitar qualquer tipo de ação de um cliente em relação a uma situação, uma ocorrência do projeto. Então, é preciso ter alguém ali no projeto, pode ser o supervisor, algum encarregado disso, de anotar as ocorrências diárias, os problemas que aconteceram, e no relatório mensal mostrar. Isso é fundamental. Porque se a gente não tem esse processo de registro, nós vamos deixar muitas brechas. O fato de você registrar cria as validações necessárias para um projeto. Tá bom? Fique ligado aí que nossos conteúdos vão vir mais, pode ter certeza. Eu quero desejar logo para vocês de antemão um feliz ano novo, um 2019 assim cheio de emoções, de energias, que vocês renovem aí e consigam de fato atingir todos os objetivos que vocês têm, tá bom? Eu agradeço demais. Vou sair aqui da tela compartilhada para que vocês possam me ver de novo, porque compartilhamento toda hora não é. Pronto, acho que agora eu saí aqui. É isso, pessoal. Então, um forte abraço para vocês. Muita saúde, tá? Muita paz, muito amor e um feliz 2019. Até mais.